Olá, tudo bem? Em meados do anos 2000, eu me lembro de ter lido um seguinte texto bíblico e que me deixou pasmo na época. Deve ser por isso que eu nunca me esqueci dele. O texto diz o seguinte, está em Isaías 5, capítulo 20. Ai dos que chamam o mal de bem e o bem de mal, que fazem das trevas luz e das luz trevas, do amargo doce e do doce amargo. Quando eu li esse texto pela primeira vez, eu pensei, como pode uma pessoa olhar para algo mal e interpretar como bom? E pior, olhar para as virtudes e dizer que isso é mal, que o amargo é doce e que o doce é amargo. A partir de agora, vamos ver como esse texto se aplica ao contexto dos dias em que estamos vivendo. Veja isso. Essa matéria está no portal UOL. Olha só. Andressa Urach relata que fez sexo com um cachorro aos 11 anos de idade e diz que tem vergonha disso. A modelo Andressa Urach, 35, abriu uma caixinha de perguntas no seu perfil do Instagram e teve uma pergunta inusitada. Você transaria com um cachorro? Perguntou um seguidor. Hoje não, mas já aconteceu, respondeu ela. Quando aconteceu, eu tinha 11 anos de idade e não sabia o que estava fazendo. Fui brincar na casa da minha amiguinha e a minha amiguinha colocou um cachorrinho para lamber as minhas partes íntimas. Segundo ela, ela se arrepende disso. Eu tenho pavor disso, tenho nojo, tenho vergonha disso. Mas foi uma coisa que aconteceu, infelizmente, na minha vida. Eu relatei no meu livro, Morri para Viver. Não tem como negar, aconteceu. Faz parte do passado. Já me perdoei, mas vamos em frente. E o que é interessante aqui é que ela diz o seguinte, o primeiro orgasmo foi com o pet. Eu tinha 11 anos e eu nunca tinha tido um orgasmo. Foi aí que eu comecei com o vício da masturbação. Porque até então eu não sabia que podia tocar naquela região e que seria bom. Uma outra matéria saiu no Jornal Extra do Globo. Andressa Urach anuncia vídeo íntimo tomando banho de xixi. Fetiche realizado. De volta à plataforma de conteúdo adulto, Andressa Urach anunciou que gravou um vídeo íntimo tomando um banho de xixi, o que eles chamam de banho dourado. O termo é usado quando o parceiro faz xixi na parceira, ou no parceiro. Fetiche 1 realizado com sucesso, escreveu Urach nas redes sociais ao anunciar um novo conteúdo à venda em seu perfil na plataforma de conteúdo adulto. Para ter acesso ao vídeo e a todo o conteúdo íntimo da modelo, é preciso desembolsar R$200 mensais. Está aí a foto dela e a resposta dela com relação ao fetiche que, segundo ela, tinha. Agora, um dos assuntos que mais chamou a atenção das pessoas foi que o filho da Andressa Urach revela filmar os conteúdos adultos da própria mãe. Olha essa matéria aqui que saiu no Popline. Na tarde desta última terça-feira, uma revelação envolvendo Andressa Urach impressionou os internautas. O filho mais velho dela, Arthur Urach, de 18 anos, revelou em seu Instagram que é ele o responsável por registrar os conteúdos adultos da mãe. O jovem, que também trabalha como DJ, falou com naturalidade sobre o assunto. Estou bem sereno com a decisão dela. Arthur abriu uma caixinha de perguntas em seu perfil nas redes sociais. Foi quando 2 seguidores questionaram o seguinte: é você que filma o Only da Andressa? E você não sente vergonha da sua mãe se vender? Você filma ela assim? Primeiro ele confirmou que tira as fotos e declarou: sou muito... Depois ele disse que não se incomoda com as escolhas da mãe e ressaltou não ter vergonha dela. Aqui está a imagem da caixinha de perguntas e a resposta dele logo em seguida. Recentemente, Andressa Urach recebeu o filho na boate de entretenimento adulto em que trabalha. Ela mostrou em seu Instagram o rapaz ao seu lado no estabelecimento. Olha só quem veio se divertir escreveu marcando a boate. A atitude incomodou o ex-marido dela, Thiago Lopes. Ele é pai do filho mais novo dela, Leon, de 1 ano. E os dois até já brigaram na justiça pela guarda do bebê. O que dizer de uma mãe que leva o próprio filho para olhar a mãe se esfregando com outros homens? É uma vergonha até para as pessoas que possuem o mesmo transtorno mental. Essa pessoa é uma agressão à sociedade brasileira. Não deveria nem estar vivendo em sociedade. Bom, nós podemos ver que as pessoas elas estão vivendo uma inversão de valores terrível e que reflete exatamente o texto do profeta Isaías, que acabamos de ler há pouco, no início do vídeo. As pessoas olham o pecado e relativizam o pecado.
Depois que o rapaz recebeu muitas críticas com relação a isso, olha só o que ele respondeu em um post. Após ser criticado por tirar as fotos quentes da sua própria mãe para o OnlyFans, filho de Andressa Urashi comenta: "É um trabalho como qualquer outro. É a mesma coisa que um atendente de loja, que uma pessoa que vende hambúrguer. Literalmente a mesma coisa." É impressionante como as pessoas relativizam o pecado. Elas não têm noção do que está acontecendo. Elas não sabem a que ponto chegar. Elas não conseguem enxergar isso. Sabe que a pessoa, quando ela está em trevas, ela acha que todo mundo está em trevas. Quando a pessoa passa por um processo de degradação moral, ela acha que todo mundo está naquele mesmo clima, naquela mesma onda. Inclusive, Arthur, eu tenho uma mensagem para você. Essa sua percepção das coisas que são certas, erradas, está além, está aquém daquilo que você pode imaginar e do que vai interferir isso na sua vida. Não só agora, mas no futuro. Você tem um futuro pela frente. Você é um garoto, um homem de 18 anos, mas ainda assim é um garoto imaturo e que precisa de direção, precisa de conselho. E assine o canal, esteja aqui. Eu vou colocar vídeos aqui falando de paternidade. Talvez, eu não sei o seu pai, eu não sei o relacionamento que você tem com seu pai, como é que é. Mas saiba de uma coisa, Deus ama muito você. Jesus morreu por nossos pecados. Ele morreu para te salvar. E você, Andressa, você talvez não tenha noção do que está fazendo na mente e na vida do seu filho. O impacto que isso pode causar na vida dele. E você pode buscar justificativa onde você quiser. Você pode imaginar assim, mas eu ganho muito dinheiro, eu tenho fama, eu tenho a atenção das pessoas, mas eu tenho certeza que quando você acorda, você tem um sentimento de perda, você tem um sentimento de tristeza profunda, de carência. Eu tenho certeza que você sofre de solidão, mesmo tendo pessoas ao seu redor. E você talvez já experimentou o amor de Deus na sua vida. Sabe, eu vou falar um pouco do que é o pecado para você. Imagina que você fez um empréstimo de um agiota e você se enrolou e você não conseguiu pagar a sua dívida. Imagina que este homem violento vai até a sua casa e começa a gritar o seu nome. Fulano, saia para fora, eu quero meu dinheiro. E você estava dormindo. Só que naquela gritaria, naquela bagunça, o cara batendo na porta, você acorda e percebe que o seu pai ou a sua mãe atende a porta e começa a discutir com aquele homem. Então, para que as coisas não fiquem piores, você resolve se levantar e vai até a porta. Chegando lá, você depara com aquele homem com a arma na mão e ele te vê e diz: "Cadê o meu dinheiro?" Como você não tem o dinheiro, você dá uma desculpa e fala: "Não, eu vou te pagar." Fala assim: "Não, eu quero meu dinheiro agora." E ele aponta a arma para você. E o cara engatilha a arma e diz: "Você vai me pagar ou não?" Então você diz: "Eu não tenho dinheiro, eu não posso te pagar." E nesse exato momento em que o cara vai apertar o gatilho, o seu pai então percebe e se joga na frente da arma e leva o tiro por você e cai morto aos seus pés. Então ele olha nos seus olhos e diz: "A dívida está paga." Foi exatamente isso que Jesus fez por você, Arthur, por você, Andressa. Eu vou dizer uma coisa para vocês: se arrependam. Ainda há tempo de se arrepender. Mas a cada dia que passa, que a gente se aprofunda mais no pecado, a gente não consegue ver saída, não consegue ver solução. E existe solução, existe saída. Jesus ama vocês. Ele morreu por vocês. Ele se colocou na frente do tiro. Entende? O pecado é sério. O pecado pode nos levar para o inferno e não vai sair de lá. É uma condição eterna. Não há dinheiro no mundo que pague a sua paz de espírito, a sua felicidade, a sua integridade, a sua moral, a solidão, a tristeza, a indignação das pessoas, a indiferença, a discriminação. Vocês sofrem muito, é um preço muito alto para se pagar. E no final é a vida de vocês que está em jogo. Jesus ama vocês. Jesus te ama, Arthur. Ele quer te ver feliz, cara. Ele quer que você tenha uma família. Ele quer que você forme uma família. Não se afundem mais. E eu faço um apelo a você, Andressa, e a você, Arthur. Por favor, coloquem a mão na consciência. Há uma geração de mulheres, de jovens, de homens, a qual vocês estão contribuindo para que eles relativizem o pecado, para que eles olhem este mundo como se fosse algo de glamour, e vocês sabem que não é. Vocês sabem que é sujo, vocês sabem que é degradante, e eu tenho certeza absoluta que você não queria estar nessa condição. Eu tenho certeza, Andressa, que você gostaria de ter um marido,
que pudesse cuidar de você, te proteger, cuidar dos seus filhos. Então eu trago uma mensagem para você, Andressa, para você, Arthur. Vocês são uma família, ainda há tempo de arrependimento. Façam uma oração, entreguem sua vida a Cristo e peçam a Ele ajuda para sair disso. Acredite, o preço a ser pago por tudo isso, pelo pecado, é muito alto. E Deus odeia o pecado porque o pecado destrói o homem, destrói as famílias, destrói tudo que é bom. Mas Deus ama o pecador porque sabe que sempre há uma saída, sempre há uma escolha, sempre há algo que você possa fazer e ter uma vida melhor. Agora, veja essa notícia. Nos Estados Unidos, uma mulher de 44 anos da Carolina do Norte foi presa por fazer sexo com seu filho de 25 anos. Melissa Kitchens e seu filho Thomas enfrentam uma acusação de incesto. De acordo com os documentos dos autos da prisão, mãe e filho foram pegos fazendo sexo. Thomas também enfrenta acusações por abuso e ameaças. Thomas foi denunciado pela esposa Shannon. Ela mora na mesma casa com o marido, a mãe e o filho pequeno. Embora ele seja acusado de fazer sexo com a mãe e molestar uma criança, Shannon, que fez a denúncia, ela foi às redes sociais, aparentemente em apoio ao marido, dizendo: "Quando você realmente se importa com alguém, os erros deles nunca mudam seus sentimentos, porque é a gente que fica com raiva, mas nosso coração ainda se preocupa." O crime de incesto na Carolina do Norte tem pena de 10 a 41 meses de prisão. É interessante esse caso nos Estados Unidos, pois mostra como ocorre a degradação humana na questão moral. As pessoas acabam relativizando o que é certo e errado. A palavra de Deus diz: um precipício leva a outro. Então, o processo de degradação moral começa com coisas banais, coisas das quais você não dá muita atenção, porque o pecado é como uma sujeira. Dependendo do pecado, você bate a mão na sua roupa e você limpa. Você tira aquela mancha que te incomoda. Mas conforme você se acostuma com as pequenas sujeiras, a tendência é que você acabe não percebendo que outras manchas começam a aparecer. E essas manchas, com o tempo, elas acabam fazendo parte do tecido. Quando você vê, aquela roupa branca que você vestia, ela já está toda enlameada. E sabe qual é a pior coisa de tudo isso? É que você não encontra uma saída. Você não consegue ver uma saída. Você está tão sujo. Você se sente tão sujo com aquilo. Você começa a acreditar que este é o fim. E eu estou aqui para dizer a vocês que tem uma saída. Jesus está de braços abertos para receber a todos. A palavra de Deus diz: venha como você está. É claro que isso não quer dizer que Ele queira que você permaneça no pecado. Mas conforme você caminha com Cristo, essas manchas, esses pequenos pecados que você cometia e que você não dava a devida atenção, você acaba se livrando deles. E aos poucos você passa por um processo de santificação. A Bíblia chama isso de processo de santificação. E não se engane, santo não é aquela estátua que fica pendurada por aí, a qual você faz pedidos e ela responde fazendo milagres. A palavra santo, ela quer dizer separado, apenas isso. Separado do mundo, desse mundo sujo, desse mundo triste, desse mundo marcado por ambição, por destruição de valores, destruição de vidas. Entenda uma coisa, o pecado, a tendência dele é destruir você. Eu vou falar mais sobre pecado em outros vídeos, mas de forma resumida, Deus odeia o pecado e ama o pecador. Há uma grande diferença. O problema é que quando nós estamos envolvidos em pecado, quando não vemos saída, estamos cheios de pecado, vivendo em pecado, a sensação que temos é que Deus não nos aceita e que nós estamos muito longe do seu amor. Mas não, Deus te ama, Deus espera que você se arrependa. E há sempre uma possibilidade de arrependimento. Eu finalizo esse vídeo por aqui com esse apelo. Que Deus abençoe todos vocês. Se esse vídeo contribuiu de alguma forma para edificar a sua vida, deixe seu like, deixe seu comentário, escreva a cidade onde você está falando, de onde você está assistindo esse vídeo. Que Deus te abençoe e até a próxima.